a todos os integrantes deste colegiado, vez de que é a primeira sessão do Pleno realizada neste ano de 2021. Sejam todos bem-vindos, com certeza todos imbuídos de disposição, de vontade, de energia para fazer o melhor para o nosso Estado. É um momento de encontro, de reencontro, de congraçamento, mas também de muito trabalho. Esperando e desejando que este ano, que se abre agora, de 2021, possa oferecer mais condições, principalmente sanitárias, de saúde, a toda a nossa população e a todos aqueles que aqui conosco labutam no dia a dia. Conselheiros, Ministério Público, conselheiros substitutos, servidores, enfim, advogados, as partes que atuam aqui. Desejando, então, a todos um profícuo ano. Nós temos, no grupo 1, o primeiro processo para deliberar, que é de relatoria do senhor conselheiro César Filomeno Fontes, da Prefeitura Municipal de Capinzal, com pedido de sustentação oral. Boa tarde, doutor Noel. Com a palavra, o senhor conselheiro. Doutor Noel, que vai fazer a sustentação. Boa tarde, Excelência. Muito obrigado. Só vou fazer 2, 3 apontamentos muito rápido, Excelência. Tá? Só vou fazer a leitura do processo inicialmente. Vou capturar o mesmo aqui. Aí, deu. É um RLA. Vamos começar, presidente? Com a palavra, senhor conselheiro. Obrigado, presidente. É um RLA, número 15/001-70140, da Prefeitura de Capinzal. Trata os autos de auditoria acerca de suposta irregularidade, referente à desapropriação de terreno para projeto habitacional, promovido pela Prefeitura de Capinzal. Por meio de despacho do meu gabinete, foi determinada a audiência dos responsáveis acerca dos seguintes apontamentos. Ou do seguinte apontamento: a ausência de previsão orçamentária para o pagamento do imóvel no valor de R$ 1.450.000, relativo à desapropriação para a execução do programa habitacional da Prefeitura Municipal de Capinzal. Apresentadas as justificativas, a Diretoria de Contas de Gestão exarou o seu relatório, 421/2020, em que sugeriu considerar irregulares os atos objeto da auditoria, com a consequente aplicação de multa aos gestores. Instado a se manifestar, o órgão ministerial acolheu a posição adotada pela diretoria técnica. Vieram os autos para a proposta de voto. É o relatório, presidente. Com a palavra, o senhor procurador para a sustentação oral com relação ao presente processo. Então, primeiramente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, senhor presidente, e aproveito a oportunidade para desejar a Vossa Excelência, todos os conselheiros, substitutos de conselheiros, auditores, o Ministério Público de Contas, servidores, um excepcional 2021 e que o nosso egrégio Tribunal de Contas continue a prestar relevantíssimo serviço, como tem feito ao longo dessa história, para todos nós catarinenses, todos nós jurisdicionados. Então, Excelência, aqui eu represento o ex-vice-prefeito de Capinzal, Sérgio Helder. Ele está respondendo por essa infração. Eu só quero fazer um registro rapidamente, Excelência, que ele assumiu o cargo de vice-prefeito por alguns dias, e quando ele assumiu, ele como vice, na condição de vice, ele assinou os documentos que vieram da contabilidade,
da assessoria contábil e da Secretaria de Administração. Ele confiou nos órgãos técnicos nos órgãos técnicos municipais, de modo que ele não agiu com nenhuma culpa, nenhuma negligência, nenhuma imperícia, nenhuma imprudência, nenhuma conduta dolosa. Ele simplesmente, como Vossa Excelência hoje está assumindo a presidência, e está sempre confiando nos órgãos técnicos do tribunal, sempre confiando no nosso distinto e honroso presidente conselheiro Adir Celi. Então, ele assumiu por alguns dias, confiou nos órgãos técnicos, e ele não teria condições de investigar, de apurar, de ver se realmente estavam sendo cumpridas as exigências legais. Ele confiou nos órgãos da prefeitura, que são órgãos ocupados por servidores efetivos, qualificados, honrados, que têm uma história de relevantes serviços prestados ao município. Então, não tinha por que desconfiar. Então, ele deu sequência aos trâmites, aos procedimentos, de modo, então, que não há nenhuma conduta dolosa ou culposa dele. Então, que seja, o meu pedido rapidamente é no sentido de que seja afastada a aplicação de multa tão só em relação ao ex-vice-prefeito, só ao ex-vice-prefeito. E aí, só por conta dessa situação, que era uma ocupação ali, uma substituição temporária, e ele não tinha como saber, não teria como descobrir, investigar se estavam aqueles atos em conformidade com todo o nosso ordenamento jurídico. Então, por essas razões, silêncio provimento para que seja acolhida a defesa e o ex-vice-prefeito, não só ele, excluído de eventual aplicação de multa. Muito obrigado, Excelência, que Vossa Excelência tenha uma excelente sessão no dia de hoje. Doutor, não é uma pergunta, se o presidente me permite. Foi ele quem adjudicou? Como, Excelência? Desculpa. Vice-prefeito que adjudicou o processo de licitatório? Ou ele não, ele que deu a... Não, Excelência, ele só deu sequência, ele assinou um ato aquele da lei, mas ele não adjudicou, foi feito todo um certame lá, licitatório, mas não foi ele que adjudicou, não. Isso foi o prefeito que estava o titular. Ou devia ter um parecer jurídico, né, e foi para o prefeito, e estava no exercício, e em cima desse trabalho da área técnica da prefeitura, questão de o parecer da área técnica, que é o jurídico, ele adjudicou provavelmente. Mas, de qualquer maneira, doutor Noel, eu vou pedir adiamento, como eu tenho esse processo, é a nossa primeira sessão, para olhar com calma esses detalhes. E nós tivemos o caso do hoje prefeito de Chapecó, que também no exercício do cargo de prefeito, né, ele sofreu consequências sérias e graves e foi absolvido, né? E hoje ele está, foi eleito, né? Ele foi eleito prefeito de Chapecó e está já no exercício do cargo. Então, que é o prefeito João Rodrigues, e que era apenas vice-prefeito do município vizinho, como vice-prefeito assinou também um ato que deu consequências seríssimas para ele, né? Então, em vista disso, da colocação de Vossa Excelência, eu vou pedir, presidente, aposto, claro, vamos ouvir os colegas, né, mas, de qualquer maneira, eu vou pedir adiamento do processo para analisar esse aspecto colocado pelo doutor Noel, que, pelos elogios que eu já fiz no começo da sessão, a nós, conselheiros ao presidente, é meio caminho andado. Tá bom, presidente, eu peço adiamento por 2 sessões, presidente. Fica adiado o processo por 2 sessões, de acordo com o solicitado. No entanto, ainda indago se há alguma pergunta que os demais conselheiros desejam fazer ao senhor procurador. Presidente. Pois não, senhor conselheiro. Eu, apenas para título de contribuir com a manifestação do doutor Noel, eu, como vice-prefeito, passei por uma situação idêntica, conselheiro César. Não numa questão de culpa, enfim, tal, mas numa situação de resposta ao TCE, onde estava no exercício da função e me chegou uns documentos muito em cima da hora, sem prazo, que teria que assinar, porque tinha que encaminhar para o TCE. E, enfim, e aquela minha assinatura quase me levou a incomodar por um bom tempo.
São essas coisas que acontecem quando você assume a função de afogadilho, porque o prefeito viaja, enfim. Essa é apenas uma contribuição que quero dar, porque sofri isso na pele, senhor presidente. Feito o registro. Ele não assina nada, né? Não assina nada. Feito o registro, fica, então, adiado o referido processo. Obrigado, excelências. Obrigado, uma boa tarde. Tá? Obrigado, Baratier. Nós temos uma solicitação de preferência de um processo do grupo 3. Indago se o doutor Arthur Freitas se encontra presente. Conselheiro, ele saiu da sessão há pouco tempo. Bom, então nós não temos razão para dar a preferência se não há a presença, não é verdade? E continuamos, então, ao grupo 1, e se, porventura, o procurador ingressar na reunião, nós poderemos, então, exercer a solicitação de preferência por ele solicitado. Então, a continuidade ao grupo 1, nós temos dois processos, um PNO e um ADM. Os dois de relatoria do senhor conselheiro Luiz Eduardo Xerém, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, eu tenho o processo de final 1083 do Tribunal de Contas, um processo normativo inaugurado pelo presidente dessa Corte de Contas, conselheiro Adicélio, que traz a discussão do plenário o presente projeto de resolução com o objetivo de promover a revisão anual do piso dos vencimentos dos cargos de quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado. A proposta da presidência prevê a fixação do piso de vencimento em R$ 1.315, concedendo a revisão geral anual em 1,87 do IPCA, com efeito a partir de junho de 2020. A revisão geral anual para os servidores dessa Corte de Contas é disciplinada por lei complementar 496/2010, que está citado aqui no nosso PNO. Inicialmente, considerando a previsão específica da revisão geral anual em lei, é autorizada a concessão da mesma por ato interno, isto é, através de resolução. Portanto, o instrumento legislativo utilizado pela presidência é regular. Noto ainda que o mencionado dispositivo consigna a data base da revisão dos vencimentos como sendo o 1º de junho de cada ano, porém não fixa um índice específico de correção, apenas ressalta que deve recompor as perdas decorrentes da inflação nos 12 meses anteriores. E está limitada ao índice do INPC. Em 8 de abril foi editada a Portaria 105/2020, que assim prescreve o seu artigo. Primeiro, inciso 1º. Vedar concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste, revisão geral ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira, bem como determinar o arquivamento do projeto dos atos normativos em tramitação que as promovam. Nesse sentido, ficou vedada a concessão de reajuste ou revisão geral na remuneração do servidor da Corte de Contas na vigência do dispositivo. Após a edição da referida portaria, sobreveio a Lei Complementar 173/2020, a cunhada de Lei Mansueto, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, no artigo 8º, inciso 1º, proibiu a edição de atos que implicasse aumento de despesa com o pessoal. A norma federal igualmente estabelece o IPCA como índice máximo para ajuda das despesas obrigatórias. Nesse arcabouço legislativo, a assessoria jurídica da presidência entendeu possível a concessão da revisão geral anual por ser tratada de direito com características constitucional. Observa-se que, após o referido parecer da AJU, houve a revogação da portaria TC 105/20, que, entre outras medidas, impedia essa concessão. Não se pode confundir a revisão geral anual, que possui a envergadura constitucional e busca recompor o poder aquisitivo corroído pela inflação, com reajuste. Nesse sentido, entendo que o inciso 1º do artigo 8º da LC 170/2020, ao vedar a implementação do aumento de remuneração a qualquer título, teve a finalidade de vedar apenas reajuste de remuneração que implica em ganho real aos servidores no período de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Anoto que outros órgãos têm adotado a interpretação
que exclui a revisão geral da vedação prevista no artigo 8º do inciso 1º da LC. E aqui discorro sobre isso no nosso voto, senhor presidente. Outra questão relevante diz respeito ao índice aplicado à revisão geral anual, que deve ser no máximo o IPCA, como faz a proposta da presidência, que é o valor permitido para o reajuste da despesa obrigatória. Assim, não será possível aplicar o INPC 2.507, ainda que previsto como limite da primeira LCE 496 de 2010. Importante apontamento realizado pela AJU para corroborar o projeto da presidência é de que a Diretoria de Atos Pessoal deste Tribunal de Contas editou orientações aos jurisdicionados sobre as possíveis dúvidas de aplicação da Lei Complementar 173 de 2020. Sendo assim, concluo que a proposta da presidência de concessão de revisão geral anual não encontra vedação. Resta analisar a vedação da Portaria 105 de 2020 no período da sua vigência. Considerando a revogação realizada pela TC 001/2021, atualmente não há vedação à implementação, com efeito ex nunc da revisão geral anual. Sobre a concessão de efeitos retroativos, a data base decorrente da resolução que se pretende aumentar tem ainda as seguintes ponderações a fazer. A vedação estabelecida pela Portaria TC 105/2020 foi medida importante diante do cenário de incerteza frente à pandemia. No entanto, entende-se que a vedação disposta na portaria deve ser entendida como causa suspensiva, que define a avaliação quanto à implementação da revisão geral anual na data base. Isto é, suspende-se a avaliação da sua implementação até que se verifique efetivamente qual o seu impacto. Os efeitos podem ser a partir da primeira data base, junho de 2020, pois o Tribunal de Contas, enquanto revigorava a referida portaria, estava impedido de realizá-lo. Em verdade, a vedação estabelecida na TC 2020 estava condicionada às circunstâncias de enfrentamento do Covid. Ocorre que, nesse momento, o Estado já está mais bem organizado para enfrentar a pandemia. E eu coloquei aqui, senhor presidente, mas coloquei de uma maneira que também quero fazer uma ressalva, agora de cunho pessoal, que não há perspectiva de novo lockdown e a imunização da população já começou. Isso é uma questão muito relativa, porque a nossa vacinação está atrasada, poucas vacinas, e eu não quero fazer uma afirmação que pode haver, que não haverá lockdown, pode haver sim. Mas, enfim, o que eu posso afirmar é que estamos com mais conhecimentos e mais preparados para o enfrentamento. Nesse sentido, o pano de fundo que levou a Corte de Contas a editar a Portaria 105/2020 alterou-se, tanto que foi revogada, sendo possível, no entender desse conselheiro, conceder a revisão geral anual com efeito a partir da própria data base. Ressalta-se a informação da DAF, que indica a viabilidade da concessão do índice integral da inflação acumulado nos últimos 12 meses. Assim, com a reposição de 2,7, já havia disponibilidade financeira, sugerido pela presidência. O impacto será tanto menor. Senhor presidente, antes do voto, senhor presidente, eu acabei, na quinta-feira, recebendo uma carta da Associação dos Funcionários, que antes do voto eu gostaria de fazer um despacho para a presidência e vou ler aqui, tá? Então, no processo do PNO de final 1083, faço um despacho. Inicialmente, tenho a informar que a Associação dos Servidores protocolou o expediente, trazendo considerações a respeito do projeto de resolução tratado nesses autos, de iniciativa da presidência, cuja matéria versa a concessão da revisão geral anual. Em síntese, a STC requer fixação de novo piso de vencimento, com efeito a partir de 1º de junho, no valor de 1.380. Integração da inflação medida pelo IPCA, com efeitos a partir de 1º de junho. 3. Integração de mais 5% referente à implementação da LCE de 2013, com efeitos a partir de 1º de junho de 2020. 4. Aprovação de janeiro de 2002 de 0,17321 pontos percentuais sobre o piso de vencimento do cargo do quadro pessoal correspondente à diferença entre NPC e IPCA. Apesar dos argumentos trazidos, entendi que o pedido não comporta apreciação nesses autos, senhor presidente. Em primeiro lugar, pois a concessão de reajuste remuneratório e da concessão da revisão geral anual implica em gastos públicos, portanto, são decisões estritamente políticas, sujeitas ao juízo discricionário
e cabem ao gestor do órgão, que no caso é o senhor presidente. Portanto, o limite de atuação do plenário na autorização do gasto é a sugestão, vontade do gestor. Ao relator do processo, compete estritamente analisar a legalidade e a pertinência da proposta trazida, sugerindo, eventualmente, alterações redacionais e adequações da proposta à legalidade e à juridicidade. No entender desse conselheiro, em matérias políticas, é vedado ao relator substituir-se ao gestor, impondo-lhe tomada de decisões que não foram por ele propostas. Em segundo lugar, pois o presente processo encontra-se distribuído nesse conselheiro desde o dia 23 de dezembro e pautado para a sessão telepresencial no dia 25 de janeiro, e apenas no dia 20 de janeiro, 5 dias da sessão, recebi essas considerações. Entende-se que o pedido ensejaria a elaboração de um novo estudo de impacto econômico-financeiro e que demandaria tempo. Em suma, por atrasar desarrazoadamente a solução deste processo normativo e por considerar que a gestão da ST pode eventualmente trazer responsabilidade ao senhor presidente, entendi que o melhor procedimento seria encaminhar a cópia dessa presente manifestação à presidência, para querendo instaurar novo processo, abordando as referidas sugestões. Portanto, não analisarei nesses autos os argumentos trazidos pela ST. Então, senhor presidente, o nosso voto final voto, diante do exposto, voto no sentido de submeter ao egrégio Tribunal Pleno a adoção da seguinte deliberação. 3.1. Aprovar o projeto de resolução que visa conceder revisão geral anual aos servidores e fixar o valor de piso correspondente ao nível 1, referenciado à tabela de índice de vencimento do anexo 3 da LC 618/2013. E tem aqui, então, senhor presidente, a redação, que está já aqui no próprio processo. E resolve, artigo 1º, fixar o valor do piso de vencimento correspondente ao nível 1, referenciado à tabela de índice de vencimentos, R$ 1.315, resultante na concessão integral da revisão na ordem de 1.877. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a contar em 1º de junho de 2020. Esse é o nosso voto, senhor presidente. E como se trata de um PNO, eu peço, então, adiamento por uma sessão, para que todos os conselheiros possam ter acesso, não somente ao voto, mas também à manifestação da ST, a qual encaminho um despacho para a presidência para trabalhar da melhor maneira possível, presidente. Perfeito, senhor conselheiro da Xerém. Nós temos, então, esse interregno temporal por conta de ser um PNO, e quem solicita agora a palavra é o senhor procurador Aderson Flores, a quem nós a concedemos com a manifestação de boas-vindas no início desse nosso ano deliberativo. Senhor presidente, senhores conselheiros, desejo de um bom ano profissional é recíproco e extensivo a todos os procuradores, a todos os conselheiros e todos os membros do plenário, assim como a todos os servidores do Tribunal de Contas. Eu quero apenas registrar sobre essa matéria, que é a revisão geral anual durante a pandemia, que tramita um processo de consulta no tribunal exatamente sobre o mesmo tema. É a consulta 20.0058.2669, final 2669. E, em razão disso, eu quero levantar uma questão processual e ponderar, até de forma a preservar o caráter orientativo e geral das consultas que tramitam perante o pleno do tribunal, se não seria conveniente que nós apreciássemos essa consulta antes ou até mesmo de forma concomitante à apreciação deste PNO, até para preservar o caráter geral e orientativo das consultas submetidas ao Tribunal Pleno. Essa ponderação do Ministério Público de Contas. A ponderação, a proposição
está em discussão. Senhor presidente, por parte do relator não tem problema, eu estou inclusive adiando aí já esse processo por uma sessão aí, até para que a própria presidência tome conhecimento a respeito da manifestação da STC e agora também da manifestação do procurador Dr. Aderson, a quem eu desejo um bom ano e boas-vindas, para que possa realmente a gente fazer, de repente, essa análise conjunta. Da minha parte, não tem problema nenhum, presidente. Feita a manifestação, tomo a liberdade para fazer uma manifestação com relação ao assunto, mas antes disso, gostaria de ouvir o conselheiro César Filomeno Fontes. Obrigado, presidente. E o procurador-geral, meu grande amigo Adson Flores, colocou muito bem. E aqui eu ia falar, eu levantei a mão, você viu que eu abaixei a mão, porque existe essa consulta. Eu acho que nós não podemos apreciar a matéria antes de apreciar a consulta. Até porque não teria lógica, né? E, por outro lado, nós também, com esses duas sessões que deve ficar aguardando também essa manifestação do relator, que falou em uma, mas são 2 sessões, dá tempo suficiente para essa consulta vir a plenário e nós apreciá-la na próxima sessão. Mas o que me preocupa é que porque essa consulta, naturalmente, vai servir de embasamento não só para o Tribunal de Contas de Santa Catarina, mas sim para todos os órgãos de governo, em todas as esferas. Então, por isso, eu acho que foi muito oportuna as colocações do nobre procurador-geral adjunto, hoje no exercício do cargo de procurador-geral, na sessão. Eu não sei, você está no exercício do cargo, né? A doutora Sibeli está de férias. Mas, de qualquer forma, eu entendo como procurador-geral, acho que devemos, primeiro, apreciar a consulta, né, e para depois o processo então, ser apreciado pelo Pleno. É só essa observação, presidente. Parabéns, procurador. Vossa Excelência sempre foi um meu ídolo. Admiração é recíproca, conselheiro César Fontes. Há mais manifestações a fazer? Em não havendo, gostaria de fazer a seguinte ponderação. Hoje a presidência, evidentemente, está sendo exercida pelo conselheiro vice-presidente. E essa matéria é uma matéria de origem do presidente do nosso poder. Indago se não seria oportuno, se não seria adequado, dentro desse interregno de tempo que nós temos, da tramitação da matéria, ouvir também o nosso presidente, que deu iniciativa a esse projeto. Me parece que ficaria extremamente adequado para que o presidente Adircélio pudesse também se manifestar com relação a essa matéria, vez de que não haverá nenhum prejuízo até as próximas sessões previstas com lapso temporal para a deliberação final da matéria. Indago se houver a concordância, eu me sentiria muito mais confortável e à vontade se encaminhássemos para que o presidente pudesse também fazer a sua manifestação com relação ao assunto. Sem dúvida, conselheiro Nelson, sem dúvida, poderemos aguardar o presidente que terá muito a contribuir aí sobre a tramitação do processo. São os cuidados dos vices, né? Os vices sempre precisam ter esse cuidado. Então, eu agradeço a compreensão de todos, e com certeza, então, na próxima sessão, o presidente Adircélio de Moraes fará essa manifestação, mas as manifestações efetuadas, tanto pelos conselheiros, conselheiro relator, conselheiro Fontes, e também pelo procurador Aderson Flores, são extremamente pertinentes. Então, eu agradeço a manifestação. Conselheiro Dado, nós temos agora a presença do procurador da Prefeitura Municipal de Imbituba. Concorda, Vossa Excelência, para que possamos dar o direito de preferência para a relatoria desse processo, que é da conselheira Sabrina Nunes Jochen? Tranquilo, presidente. Perfeito. Então, com a palavra, a senhora conselheira Sabrina Nunes Jochen.
Obrigada, presidente. Não sei se estou com um probleminha aqui Estão conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Ah, então tá ótimo. Então, o processo TCE 11.0065, 5.902 da Prefeitura Municipal de Imbituba. É uma tomada de contas especial originária de uma conversão do processo RLA de 2011, que foi determinado por decisão monocrática, foi devidamente notificado, os responsáveis foram apresentar alegações de defesa de forma conjunta, depois foi seguida a documentação conforme folhas 556 a 951, a ADMU sugeriu imputar débito e aplicar multa aos responsáveis, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, por meio do parecer 52385, manifestou-se pela citação, com a apresentação de alegações de defesa, em concordância com o Ministério Público, por meio do despacho em 2018, terminei a citação, então, aí segue os termos, após encaminhar o ofício citatório, não foram apresentadas alegações de defesa por parte do espólio, posteriormente a DMU apresentou sua parte conclusiva no sentido de conhecer e julgar irregulares com condenação dos responsáveis. Posteriormente, os autos, então, seguiram, e aí segue a manifestação toda da DMU. O Ministério Público zerou o parecer 58.390/2018, no qual manifestou opinião divergente em relação ao item 3.2 da decisão monocrática, pois entendia que deveria ser objeto de recomendação. Na sequência, foi apresentada, então, ao Tribunal Pleno a proposta de voto de folhas 1.105 a 1.126, no sentido de julgar irregulares com débito e condenação solidária. Na ocasião, então, foi apresentado pelo conselheiro José Ney Ascari um voto divergente, no qual propôs converter o julgamento do presente processo em diligência à unidade gestora para que trouxesse aos autos resposta quanto ao questionamentos desenvolvidos ao longo do voto. Aí segue, então, trecho da proposta do voto divergente. Essa proposta foi, então, acatada e, por meio da decisão pleno 0359/2019, converteu-se o julgamento do processo em diligência para que a Prefeitura de Imbituba apresentasse os esclarecimentos solicitados. Após as devidas comunicações de folhas 1.178 a 1.186, os responsáveis deixaram esgotar o prazo inábil informado pela Secretaria-Geral, ou seja, não foi juntado qualquer documento em decorrência dessa determinação plenária para apresentação da diligência. Após a análise dos novos argumentos e apresentados posteriormente, conforme folhas 1.190 a 1.210, a área técnica produziu o relatório 107/2020, no qual sugeriu a manutenção das restrições anteriormente apontadas, com a atualização dos valores do débito, cuja regularidade foi demonstrada pelos responsáveis. Por fim, o Ministério Público de Contas emitiu o parecer 599/2020, no qual manifestou-se pela adoção das providências sugeridas pela área técnica, complementadas com recomendação ao atual prefeito de Imbituba para que prossiga com a adoção e implementação de mecanismos visando o aperfeiçoamento e gerenciamento da cobrança da dívida ativa. É esse, presidente, o breve relato. Está em discussão? Desculpa, presidente, tem sustentação oral ou é só pedido de preferência? É só pedido de preferência. A sustentação oral já foi exercida, senhora conselheira. Ah, sim. Então, eu vou seguir com a proposta. Os autos foram, então, traz-se a discussão. O voto que já havia sido apresentado anteriormente, ele é apenas ratificado, tendo em vista a manutenção das irregularidades e a inexistência de documentos novos que pudessem alterar aquela realidade fática. Assim, a proposta de voto é julgar irregulares com imputação de débito, condenação solidária dos responsáveis pelo cancelamento irregular dos débitos inscritos em dívida ativa no montante de 32 mil, condenar também de forma responsável os responsáveis
em face do cancelamento irregular de inscritos em dívida ativa no montante de 185 mil, exercício de 2010, de 2007 a 2010, aplicar multa de R$ 2.000 em face da contabilização de créditos inscritos em dívida ativa no período analisado de 2005 a 2010, aplicar ao ex-prefeito municipal a multa de R$ 10.000 em face de créditos tributários constituídos há mais de 5 anos no montante de R$ 4.500.000, sem providências para cobrança. Recomendações, assim como sugerido pelo Ministério Público e da Ciência. Para um esclarecimento, o voto divergente do conselheiro José Ney Ascari foi só com relação à diligência? Exatamente. Então, a matéria se encontra em discussão. Não havendo quem queira discutir, colho votos. Como vota o senhor conselheiro Vandal? Com a relatora. Senhor conselheiro Beto? Acompanha a relatora. Senhor conselheiro Fontes? Senhor conselheiro César Fontes? Acredito que o conselheiro está com algum problema de comunicação. Não estava, não. Eu fui como eu está fazendo o relatório, eu já tinha lido o voto antes, e eu acompanho a relatora. Acompanha a relatora. Senhor conselheiro Dado Xerém? Acompanhe, presidente. E o senhor conselheiro José Ney? Também acompanha a relatora, senhor presidente. Então, por unanimidade, está aprovado relatório e voto da senhora relatora com relação à presente matéria. Retornamos agora ao grupo 1 e concedemos de imediato a palavra ao senhor conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Senhor presidente, eu tenho processo administrativo de final 6500, que submete a deliberação do egrégio plenário proposta de diretrizes de atuação ao controle externo, em observância que estabelece a resolução TC 161/2020, que dispõe sobre as ações do controle externo do Tribunal de Contas. O documento a ser aprovado, diretrizes, é um dos instrumentos que compõem as ações do controle externo, juntamente com o plano de atividade do controle externo e a programação de fiscalização, de acordo com a nova metodologia TC 161/2020. Segundo o diretor-geral de controle externo, no memorando DGCE 110/2020, as diretrizes são prioridades eleitas e consolidadas pela DGCE, a partir das sugestões apresentadas pela Diretoria de Controle desse Tribunal, bem como dos gabinetes dos conselheiros e substitutos, que apresentaram suas propostas, bem como da presidência. As diretrizes elencadas no anexo 1, referidas ao memorando, são assistência social, administração pública, consórcio, cultura, educação, finanças públicas, estrutura, meio ambiente, pesquisa, inovação, pessoal, política urbana, saneamento básico, saúde, tecnologia de informação e transporte público e turismo. Ressalto que as diretrizes, de acordo com o que informou o diretor, não implicam forçosamente na atuação de processo específico para o seu trato, posto que outros procedimentos e ações podem ser empreendidos para seu exame e estudo. Em outras palavras, o tribunal poderá atuar qualquer matéria dentro da sua competência, independente de serem tematicamente pertinentes às prioridades fiscalizatórias eleitas. O presente processo possui diversos anexos que levaram à conclusão apresentada, mas penso que possa ser dispensada a elaboração de relatório pormenorizado. Assim, as diretrizes de atuação do controle externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina para o período de março de 2021 a 28 de fevereiro de 2022 são escritas conforme a exposição de motivos da presidência. Então, nós temos aqui o quadro, né, senhor presidente, dentro do próprio processo, que está à disposição dos senhores conselheiros. Ante o exposto, voto no sentido de aprovar integralmente as diretrizes de atuação do controle externo apresentada pela presidência do período de março de 2021 a 28 de fevereiro de 2022. Esse é o nosso voto, senhor presidente. É a manifestação de voto do conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Se o senhor achar pertinente, quiser adiar por uma sessão, não tem problema, presidente. Quem solicita a palavra, senhor conselheiro, é o conselheiro César Fontes. Com a palavra, o conselheiro César Fontes. O conselheiro Dado já falou por mim, eu acho interessante a presença do presidente. Adiar por uma sessão.
se houver um entendimento, ficará adiado o processo de acordo com a solicitação dos conselheiros Luiz Eduardo Xerém e César Filomeno Fontes. Não havendo manifestação contrária, fica, então, adiado o presente processo por uma sessão. Nós temos, no grupo 2, processo de relatoria do senhor conselheiro Luiz Roberto Herbst. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos os presentes na sessão. Processo de consulta número 20/00650508 do Instituto de Previdência Social do município de Navegantes. Consulta acerca de eventual concessão de aposentadoria com base em certidão de tempo de contribuição, que apresenta lacunas na discriminação dos salários de contribuição, porém com período integral de tempo de contribuição. A nossa proposta de voto acompanha a manifestação da área técnica e do Ministério Público, mas, senhor presidente, por tratar de uma consulta, eu vou pedir o adiamento para mais uma sessão para que todos possam analisar a proposta de voto deste conselheiro. Fica adiado o presente processo por uma sessão de acordo com o solicitado. Nós temos agora processo de relatoria do senhor conselheiro Luiz Eduardo Xerém, com relação a FESPORT, com voto divergente do conselheiro Luiz Roberto Herbst. Se me permitir, o conselheiro Luiz Eduardo Xerém e o conselheiro Luiz Roberto Herbst, essa presidência gostaria de fazer a seguinte ponderação. É uma matéria em que há jurisprudência firmada, e nós temos aqui processos, inclusive, com relação a essa matéria, que há impedimentos, conselheiros se deram por impedidos em certas matérias. Então, teríamos um quórum de -2 em certos processos, e também por ser um processo em que já temos vários pré-julgados, inúmeros pré-julgados, me parece extremamente importante que o presidente desta casa esteja presente. A minha indagação é com relação aos conselheiros, se há a possibilidade de adiar esses processos para a próxima sessão. Tranquilo, presidente. Presidente? Pois não? Minha parte também. Então, ficam adiados para a próxima sessão, para que o presidente possa participar desta deliberação. Feita essa manifestação, nós concluímos, ou melhor, nós temos também um processo da senhora conselheira Sabrina Nunes Joachim, ainda no grupo 2 para deliberação. Está com a palavra a senhora conselheira. Senhor presidente, é o recurso 18.001.007/2005, que já havia sido relatado também na sessão anterior, e há um voto divergente do conselheiro Vandal, e na ocasião também o conselheiro Neascari levantou exatamente essa questão, que há entendimentos já firmados, inclusive votados na própria sessão em que foi relatado o voto, em que há necessidade de uma uniformização. Não sei qual seria o encaminhamento. Eu estou aqui seguindo já a jurisprudência do plenário, e aí não sei se mantenho minha proposta de voto e deixo aí, então, aberta a discussão. A indagação, da mesma forma com relação a essa matéria, se há a possibilidade de deliberar, por ser uma matéria que trata de jurisprudência, se podemos deliberar com a presença do senhor presidente Adircélio de Moraes. Indago a senhora conselheira e também o senhor conselheiro Wilson Rogério Vandal. Sem problema. Então, passaremos a deliberar sobre essa matéria na próxima sessão. Com a palavra, o senhor conselheiro César Filomeno Fontes. Senhor presidente, eu achei muito prudente a manifestação de Vossa Excelência e dos eminentes relatores desses processos, porque, por exemplo, eu sou, dentro da nova sistemática a ser adotada, eu sou relator, por exemplo, da FESPORT, né? E já essa decisão de hoje já vai influenciar
talvez em futuros processos já de 2021, todos os processos de 2021 por 2 anos, em 2021 e 2022, da FESPOR, vêm para esse relator. Automaticamente, não será mais já distribuído para o relator, conforme aquela programação, né? E isso, naturalmente, vai afetar as minhas decisões futuras. Então, eu vou ter realmente mais uma semaninha para dar uma olhada aí. Vai ser muito bom. Eu agradeço aí a preocupação de Vossa Excelência e dos relatores, para que a gente possa dar uma uniformidade ao assunto, e porque vai influenciar também para frente. Aquilo que a gente decidiu hoje, para frente também vai acontecer, deve acontecer da mesma forma que nós decidimos esses processos. É a minha manifestação. Obrigado. Grato pela compreensão de todos os integrantes do Pleno. E nós, desta forma, encerramos a matéria da pauta do dia de hoje, da sessão do dia de hoje. Não há processos incontroversos ou fora de pauta, e por isso mesmo concedo a palavra a integrantes do nosso Pleno, e o primeiro inscrito é o senhor conselheiro César Filomeno Fontes. Com a palavra, conselheiro. Tem que começar o ano falando, presidente. Não, presidente, apenas só para cumprimentar o presidente da casa pelas atitudes tomadas nesse período que nós estivemos fora de recesso, né? E de férias, alguns eu retornei, porque eu tinha alguns processos a despachar, muitas cautelares, mas já despachei, já desvencilhei, vamos dizer assim, mas acompanhei, naturalmente, a presença do presidente, a marcante presença do presidente da casa, né, nesse período, que não poderia se afastar, realmente, é um momento que precisava da batuta do tribunal, né, o comando deveria estar ativo. E o presidente Adicélio, ele tomou uma série de decisões, e essa última que ele tomou, inclusive, com relação à vacina, né, a distribuição das vacinas que vieram e veio e virão para Santa Catarina, tem que ser efetivamente observadas. Nós já verificamos que, a nível de Brasil, houve uma série de desvios da primeira finalidade ou das finalidades estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pelos secretários da Saúde dos estados, da preferência da vacinação para aqueles que trabalham efetivamente nos hospitais, né, e lidam diretamente com aqueles que contraem o vírus, e eles precisam de proteção. E depois foi para os idosos, os indígenas, como estabelecido, né? E o presidente efetivamente tomou as rédeas, né, da situação, e isso só deu, vamos dizer, só projeta o nosso tribunal de forma que nós venhamos a conquistar cada vez mais, por parte da sociedade catarinense, o respeito que precisamos. É isso aí, são as minhas colocações com referência nesse início de ano, cumprimentando o novo presidente e, naturalmente, a toda a nova diretoria, que vai assumir agora no dia primeiro, né? Dia primeiro nós temos sessão, né? Da reeleição, com exceção do Conselho Vandal, que cumpriu o mandato de 4 já. O Conselho Zenei entra no lugar do Conselho Vandal, que cumpriu 4 anos, não pode mais continuar no exercício do cargo. Mas são essas minhas manifestações, presidente. Parabéns a Vossa Excelência pelas atitudes. Obrigado. Com certeza, senhor conselheiro César Filomeno Fontes, é necessário que as nossas instituições cumpram com os seus compromissos, com a sua obrigação, frente às necessidades preementes que a sociedade enfrenta, para que haja lisura no processo, para que, infelizmente, se evitem situações que ocorreram, inclusive, fora do país, em outros países onde muitas pessoas, através da autoridade exercida, optaram em se adiantar para receber a imunização. E isso repercutiu mundialmente. Então, por isso mesmo, e acredito que é o trabalho de todos os conselheiros substituto e próprio Ministério Público de Contas. Não havendo mais manifestações, encerrada a pauta do dia de hoje, declaro
encerrada a presente sessão e convoco outra nos termos regimentais. Está encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Obrigado. Abraço. Auf Wiedersehen.